Era 1974 e a floresta estava em silêncio. Não o silêncio tranquilo de um amanhecer, mas o silêncio que vem depois da guerra, quando as forças já se esgotaram e tudo o que restou foi a falta do som, da presença. Momentos antes, 6 machos de chimpanzé avançam devagar entre as sombras das árvores, sem vocalizar, sem correr. Cada passo calculado, os olhos fixos num único ponto à frente. Eles já sabem o que vão encontrar. Eles já planejaram isso. E quando finalmente localizam o alvo, um macho solitário chamado Godi, não há hesitação, não há aviso, há apenas o ataque. Godi é jogado ao chão. Os 6 machos desferem quase 10 minutos de golpes. Tudo isso no meio da floresta de Gombe, na Tanzânia. Quando terminam e partem em silêncio, Godi ainda respira, mas a sua vida está prestes a terminar. Mas uma coisa é necessária a ser lembrada. Você se deu conta de que o que você acabou de ouvir não foi um predador atacando uma presa, mas sim um grupo de chimpanzés executando um membro da própria espécie? Com estratégia, com coordenação, com uma brutalidade que nenhum cientista até aquele momento acreditava que fosse possível. E tudo isso foi documentado por uma das maiores estudiosas de primata que o mundo já viu, Jane Goodall. O que aconteceu em Gombe mudou para sempre o que a humanidade pensava sobre si mesma e principalmente sobre os chimpanzés. Bem-vindo ao Ordinário. Hoje você vai testemunhar a primeira guerra documentada entre primatas não humanos da história. Um conflito que começou com uma traição, foi executado com frieza e terminou com o extermínio completo de uma nação inteira. E quando esse vídeo acabar, você vai olhar diferente para qualquer primata que cruzar seu caminho. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Em 1960, uma jovem britânica de 26 anos entrou pela primeira vez nas matas à beira do lago Tanganyika com um caderno, um par de binóculos e quase nenhuma experiência científica formal. Jane Goodall não estava sozinha. Uma equipe de cientistas e guias locais a acompanhavam. Porém, o que a guiava era uma obsessão por compreender a dinâmica de vivência de grupo de uma das espécies mais semelhantes à nossa: o chimpanzé. Para sua decepção, durante meses, os chimpanzés fugiram dela. Depois, lentamente, começaram a tolerar sua presença. E então, numa manhã de novembro daquele ano, ela observou um chimpanzé que ela chamava de David Greybeard, removendo as folhas de um galho fino e enfiando esse galho em um cupinzeiro para extrair insetos. Um animal fabricando e usando uma ferramenta para conseguir alimento. Não era tempo de escassez. As árvores frutíferas estavam carregadas, mas tudo indicava que os chimpanzés gostavam de consumir proteína. A notícia chegou ao seu orientador, o paleontólogo Louis Leakey, que mandou um telegrama histórico de volta. Agora devemos redefinir ferramenta, redefinir homem ou aceitar chimpanzés como humanos. E foi aí que o mundo cometeu o maior erro de interpretação da história da primatologia. Porque a descoberta de que chimpanzés usavam ferramentas fez com que a ciência e o público geral projetasse sobre eles uma imagem quase romantizada. Criaturas inteligentes, sim, mas inteligentes da maneira que nos convinha imaginar. Curiosas, brincalhonas, socialmente complexas, mas fundamentalmente pacíficas. O elo perdido que nos unia a um passado mais inocente. Cartões postais vivos de uma natureza harmoniosa que a civilização humana havia corrompido. Goodall alimentou essa narrativa sem querer. Ela dava nomes aos chimpanzés que estudava: David Greybeard, o pioneiro; Flo, a matriarca amada e produtiva; Figan, o filho ambicioso; Humphrey, o colosso de força bruta; Mike, que havia ascendido ao poder usando latas de querosene barulhentas roubadas da equipe de cientistas para intimidar rivais. Eram personagens, tinham histórias, tinham famílias, e dentro da comunidade de Casaquela
As margens da floresta de Gombe pareciam viver numa estrutura social que o público ocidental conseguia compreender e até admirar. Ninguém estava preparado para o que estava por vir. No início dos anos 1970, a pesquisadora começou a notar algo perturbador. A comunidade de Casaquela, que ela estudava havia mais de uma década, estava se fragmentando. Um grupo de machos adultos, liderado por um indivíduo chamado Goliath e composto por nomes como Hug, Charlie e outros, começou a passar mais e mais tempo na parte sul do território. Eles viajavam juntos, patrulhavam juntos e gradualmente foram cortando os laços com o grupo central do norte. Em 1972, a divisão era irreversível. O que havia sido uma única comunidade de aproximadamente 15 machos adultos eram agora dois grupos distintos. O grupo de Casaquela, no norte, e um novo grupo dissidente que os pesquisadores chamariam de Kahana, no sul. Antigos companheiros que haviam compartilhado alimento, catado parasitas uns dos outros e jogado juntos na adolescência, agora habitavam territórios separados, olhando para a fronteira com uma hostilidade que crescia a cada semana. O que Goodall não sabia ainda era que a guerra já havia começado. Ela simplesmente ainda não tinha nome. Os primeiros sinais eram as patrulhas, e aqui é onde a história sai totalmente do esperado pelos biólogos da época. Porque o comportamento que os pesquisadores de Gombe passaram a documentar não tinha paralelo em nenhuma outra espécie não humana conhecida. Os machos de Casaquela não caçavam aleatoriamente. Não eram ataques oportunistas. Havia um protocolo. Em grupos de 3 a 6 indivíduos, invariavelmente todos machos adultos, eles penetravam no território de Kahama em silêncio absoluto, sem os guinchos e latidos que normalmente acompanham o movimento de chimpanzés na floresta. Avançavam vagarosamente, parando frequentemente para escutar. Quando encontravam rastros do inimigo, farejavam as fezes, examinavam camas abandonadas, coordenavam-se através de gestos e contato visual. E quando encontravam um membro de Kahama em situação favorável, ou seja, quando o alvo estava sozinho e sem possibilidade de fuga, o executavam. A palavra não é exagerada, era literalmente uma execução. O ataque a Gode, o que você ouviu no início desse vídeo, foi o primeiro documentado, mas não foi o último. Em 1974, os machos de Casaquela atacaram Gode. Meses depois foi a vez de Der, depois Goliath, patriarca fundador de Kahama. O macho que Jane Goodall havia estudado desde o princípio de sua pesquisa foi caçado e assassinado. Ele tinha quase 30 anos, era velho, com os dentes gastos e os membros enfraquecidos, e o de comportamento mais pacífico entre todos. Quando o grupo de Casaquela o encontrou, ele foi atacado por 5 machos por mais de 18 minutos, ou seja, mesmo depois que o velho primata já não tinha vida, ele continuava sendo atacado. Havia motivação, havia raiva. Goodall, ao revisar os registros, escreveu que aquele foi o episódio mais difícil da sua carreira para processar emocionalmente. E mesmo assim, a guerra continuava. Charlie, Hug, Sniff, um por um, cada macho adulto de Kahama foi encontrado, cercado e eliminado. A estratégia era sempre a mesma: isolar o alvo, impedir a fuga, atacar em grupo. As fêmeas de Kahama que sobreviveram foram incorporadas ao grupo do norte, às vezes à força, ou seja, sofriam ataques corporais para ficarem submissas a eles. Os filhotes, que não eram de Casaquela, desapareceram. Em 1977, o grupo de Kahama havia deixado de existir. Se você está assistindo a esse vídeo pela primeira vez, agora é o momento de se inscrever no canal e ativar o sininho. É de graça e você fica por dentro de tudo que postamos por aqui. Aproveita e clica no like. Bem, até aqui poderíamos racionalizar. Poderíamos dizer que era território, que era competição por recursos, que era instinto de sobrevivência disfarçado de violência. A primatologia, afinal, conhecia agressão entre espécies, conhecia infanticídio, conhecia até canibalismo pontual entre os chimpanzés, porque naquela floresta também haviam documentados casos de fêmeas que matavam e consumiam filhotes de outras mães, um comportamento que chocou tanto Goodall que ela chegou a questionar a própria sanidade dos dados. Mas a guerra de Gombe não era nada disso, e a chave para entender por
que ela representa algo radicalmente diferente está numa única palavra: planejamento. Os chimpanzés de Casaquela não reagiam, eles iniciavam. As patrulhas saíam independentemente de qualquer provocação imediata. Os alvos eram escolhidos com base em vulnerabilidade, não em oportunidade aleatória. Os ataques eram executados em silêncio, num grau de coordenação coletiva que implica consciência compartilhada do objetivo. Eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam por que estavam fazendo e continuaram fazendo por 4 anos consecutivos até o trabalho estar concluído. Isso tem um nome entre os humanos. Chama-se campanha militar. E para entender como essa campanha foi possível, você precisa entender quem eram os arquitetos do extermínio. Figan era filho de Flo, a matriarca mais estudada de Gombe, e tinha herdado da mãe uma combinação letal de inteligência social e ambição territorial. Desde jovem, demonstrou uma capacidade extraordinária de construir alianças, manipular dinâmicas de grupo e ascender na hierarquia de Casaquela através de manobras políticas que qualquer analista humano reconheceria imediatamente. Quando a guerra começou, Figan era o alfa dominante do grupo do norte, e as patrulhas aconteciam com sua participação frequente e aparente aprovação. Humphrey era diferente. Onde Figan era calculista, Humphrey era força pura, um macho de estatura colossal para a espécie, com quase 40 quilos de músculo sólido e uma reputação de brutalidade que mantinha os subordinados em linha permanente de deferência. Humphrey havia disputado o posto de alfa com Figan por anos e perdido, mas dentro do contexto da guerra a distinção entre os dois importava pouco. Eles combatiam juntos, e juntos eram devastadores. A rivalidade entre Figan e Humphrey é o que dá à narrativa da Guerra de Gombe sua camada mais perturbadora, porque esses dois indivíduos que tinham um histórico de conflito interno foram capazes de subordinar essa rivalidade pessoal a um objetivo coletivo. Isso é cooperação estratégica. Isso é o tipo de comportamento que, quando vemos em humanos, chamamos de interesses em comuns, de coesão diante do inimigo externo. A floresta de Gombe não era um jardim zoológico. Era uma arena política com todas as características que reconhecemos em nossas próprias guerras. Facções, lideranças, estratégia, propaganda de fronteira e eliminação sistemática do adversário. E então, vieram os episódios que finalmente quebraram qualquer tentativa de distanciamento científico confortável. Durante a guerra, os pesquisadores documentaram ataques em que os chimpanzés de Casaquela não apenas matavam os rivais, mas permaneciam com os corpos por períodos prolongados, manipulando-os, exibindo o resultado da batalha. Em ao menos um caso documentado, houve consumo parcial do corpo do inimigo derrotado. O canibalismo entre chimpanzés já havia sido registrado antes em Gombe, mas dentro de comunidades, geralmente envolvendo filhotes. Isso era diferente. Isso era o consumo do inimigo de guerra. O impacto na comunidade científica foi sísmico. Os anos 1970 foram uma época em que a teoria da natureza humana ainda era profundamente influenciada pelo otimismo do pós-guerra e pelos ideais da contracultura. A ideia de que a violência organizada era uma invenção cultural, um desvio, tinha tração acadêmica real. O chamado bom selvagem, a ideia de que a corrupção era externa e a inocência era interna, era uma narrativa cômoda. Gombe não apenas colocou uma pedra em cima desse conto, jogou a pedra na cara de quem o sustentava. Se chimpanzés, nossos parentes mais próximos, compartilhando entre 98% e 99% do nosso DNA, eram capazes de travar guerras sistemáticas com estratégia, emboscadas e extermínio de grupos rivais, então a violência organizada não era uma invenção cultural humana, era uma herança biológica. Uma ferramenta codificada numa linhagem de primatas que antecede qualquer civilização em milhões de anos. Era natural. Jane Goodall levou tempo para publicar os dados. Não por desonestidade científica, mas porque ela própria lutava com o impacto do que estava documentando. Em suas memórias, ela escreveu que pela primeira vez tinha de repensar tudo aquilo que havia acreditado sobre a natureza dos chimpanzés. Aqueles indivíduos que ela conhecia pelos nomes, cujas mães a havia acompanhado, cujos filhos a havia assistido nascerem, eram capazes de algo que ela só conseguia descrever como maldade. Essa palavra, vinda de uma primatóloga com 40 anos de campo, não é retórica, é um diagnóstico.
O primatólogo Richard Wrangham passou décadas elaborando o que chamou de hipótese do macho implacável, a teoria de que a violência coalicional, ou seja, a violência coordenada por grupos contra indivíduos, é uma estratégia adaptativa que surgiu nos ancestrais comuns de chimpanzés e humanos. O benefício evolutivo é direto: eliminar machos rivais reduz a competição por fêmeas, território e recursos. O custo, quando o grupo atacante tem superioridade numérica suficiente, é mínimo. Do ponto de vista da seleção natural, a guerra compensa. Isso não é uma justificativa, é uma explicação. E há um abismo entre as duas coisas. O que Gombe revelou é que a inteligência, quando divorciada de qualquer constrangimento moral, não torna uma espécie mais pacífica, torna mais eficaz na guerra. Os chimpanzés não travam guerras apesar de serem inteligentes, eles travam guerras porque são inteligentes. A capacidade de planejar, coordenar, manter sigilo, identificar vulnerabilidades no adversário e executar ao longo de semanas e meses, essas são as mesmas capacidades cognitivas que permitem a David Greenberg fabricar uma ferramenta. A diferença está apenas na aplicação. E nós, Homo sapiens, somos a expressão mais sofisticada dessa mesma inteligência no planeta. Toda a história da humanidade, desde as primeiras guerras registradas na Mesopotâmia até os conflitos do século XX, exibe a mesma assinatura comportamental que os pesquisadores de Gombe documentaram entre 1974 e 1977. Grupos coesos atacando grupos fragmentados, emboscadas coordenadas, exploração da fraqueza do adversário, extermínio sistemático da liderança rival e a absorção ou eliminação dos sobreviventes. A escala muda, a tecnologia muda, o instinto subjacente não. Isso não nos condena. Saber de onde vem um impulso é o primeiro passo para não ser governado por ele. Ao meu ver, a floresta de Gombe não oferece garantias, ela apenas oferece o espelho. E o que você faz com o que vê nele, esta sim, é uma escolha exclusivamente humana. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.